Buenos dias, Zumbilândia, Zumbilândia, diretamente da TV Costa da Lagoa Florianópolis, aqui neste lugar transvertido, onde a dura realidade se torna meramente um caso distorcionado para favorecer tampinhas e drogados. Mas não é possível eles continuar distorcionando, porque cada vez as pessoas da própria comunidade em geral e da ilha Ervilha, Florianópolis em geral, vão perceber pela história, né, pelas páginas sociais, que não é possível transformar o filho da mulher que estava sendo espancada em via pública por Célio Flix e suas filhas drogadinhas oportunistas num ladrão de celular, enquanto não acontece nada com o agressor. Ou menos visivelmente, desde o ato e das omissões policiais, não aconteceu nada com o agressor. Porque o fato dele não estar aqui todos os dias me atormentando, ele está atormentando todos os dias através dessas gangues por internet, e através dessas pessoas que ele mobiliza por WhatsApp, através dos próprios golpes que ele continua dando, fazendo esses negócios. Estou ouvindo as palmas das crianças. Esses negócios que ele tem feito e que a gente tem ficado observando os resultados. Isso é um dos pontos. O outro ponto é a questão da saúde do Renato, a questão do sucesso na saúde do Renato e dos ativos que são dados para ele, a nossa pesquisa e a insistência dessas quengas de ver nossas plantas secando, supostamente dificultando a nossa água, dificultando o nosso movimento para a cura dele, né? Porque elas são assim, ninguém pode falar nada contra elas. Agora, elas podem destruir meu salão, destruir a minha vida, fazer quantos conluio político elas quiser, quantos conluio de fofoca elas quiser, e permanecer criando abismo social, terrorismo contra a família, contra as crianças, ao ponto de não ter condição mais da gente ter muitas das relações com as pessoas daqui mesmo foram afetadas por elas, porque elas se enfiam mesmo, elas vão e se quebra a confiança e elas agem de má fé, porque a fofoca é uma má fé. A fofoca stalking é muito mais que isso. E quando a fofoca evolui por um padrão onde que se formam quadrilhas diversas, inclusive armadas, inclusive com corrupção de menores, corrompendo, no caso do Jonas Maconha, o próprio filho por 2 vezes consecutivas, tanto quando agride o pai de família, tanto quanto vem arrancar portão. Então, isso se transforma num bolo assim de confusões que, se a Justiça de Santa Catarina não tiver muito cuidado na hora de botar as mãos e de fazer o desenrolo, realmente as confusões sociais vão continuar sendo iminentes. Imagina se eu vou picar os canos de umas pragas dessa. O que acontece? E por que a gente não pica os canos dessas pessoas? A gente não vai lá e não derruba a caixa d'água e não faz o mesmo terrorismo que elas. Por que a gente não faz? Porque a gente respeita a nossa propriedade privada e elas querem sequestrar essa pauta. Porque lá onde estava a minha caixa d'água, já estava numa extrema de divisa que ela demarcou esse cano e que o Crespo mandou colocar naquela posição este cano. Já estava tudo como eles tinham pedido, mesmo que a gente sabe que ali não é um terreno deles, e tem as informações, e tem a geolocalização da prefeitura e tudo, a gente nunca quis confusão com eles. Pelo contrário, o Renato trabalhou de graça para essa vagabunda mais de 2 anos
botando água para todas as outras vagabundas aqui. Isso é verdade. Uma verdade iminente que não pode ser apagada e que elas não vão falar para as autoridades. Por isso que é relevante que eu tenha os vídeos, importante que eu deixe a história registrada. Porque a minha família não está aqui vivendo todo dia o que a gente está passando, o que a gente vive na pele, o que é as fofocas, o que é os conluios, o que é destruir. O pai de família vai construindo um trabalho como marceneiro, como soldador, como várias coisas, porque ele faz de tudo. Ele vai construindo por um lado e as vagabundas vêm destruindo pelo outro porque elas não conseguem aquilo que elas querem. Existe uma má fé, uma má intenção, uma programação do mal, uma programação premeditada em tudo isso que está acontecendo contra a família Arquitetos. E elas não querem que eu falo. Se falar, elas podem fazer, mas eu não posso falar. É aquele mesmo sistema da medicina ortodoxa, quando eles fizeram o seguinte: os caras da medicina alternativa podiam ter suas linhas de produtos, eles podiam ter suas linhas de produto, mas não podiam falar da medicina ortodoxa nos meios de comunicação. Assim começou aquela corrupção toda que nos levou a destruir gerações e gerações de criancinhas com doenças crônicas, que eu sou geração desse ano, que isso foi fomentado intensivamente e foi tudo impregnado no sangue. E por isso que eles não aceitam que a gente trabalhou essa medicina que foi apagada da história. A gente trabalhou ela intensivamente. Por quê? Porque a Meg, antes de conhecer Renato, antes de ser mãe de Serginho, ela teve muitos treinamentos com prêmio Nobel em nutrição, prêmios Nobel em medicina, com chefe de oncologia, e que hoje maneja as maiores curas que existem sobre câncer. Onde estão muitos desses homens que criaram e desenvolveram tantas fórmulas para células humanas? Todos bigodados, vou usar a palavra do colega, bigodados pela qual indústria? Essa indústria que destruiu a saúde humana, que destruiu a saúde das criancinhas, que destruiu o verdadeiro leite. Aí chego eu aqui com uma propriedade, com novidade, com novas pesquisas, que está há 30 anos trabalhando em cima do colostro bovino aí, começo a divulgar, demonstrar. Só para dizer, a gente nem está tomando isso ainda, a gente só está divulgando. Isso a gente não está tomando, mas a espirulina, cadê a espirulina? A mãe não vai comer espirulina nas câmeras. Hoje não. O Serginho me proibiu de meter a espirulina no dente e ficar fazendo vídeo com a espirulina. Me proibiu. Então não vou mais fazer, vou seguir as regras do meu filho lindo. Eu gostaria tanto que o meu filho lindo gostasse de aparecer, mas ele não tem essa ideia de fazer os vídeos, de falar. Ele fez o curso de oratória e os filhos não são o que a gente gostaria que eles fossem. Eles são o que eles são. Eles são um mundo dentro deles. E quando você olha para o teu filho e vê quantos mundos tem ali, quantas possibilidades, você não vai deixar o sistema canalha fazer o que quer com eles, não. Você vai outorgar para o teu filho possibilidades para ele ser aquele oráculo que tem ali de possibilidades buenas, aqueles mundos que quando vai para o sistema maldito, destroem tudo. Eu não deixei destruir a música que existe dentro do Mateus, eu não deixei destruir muitas coisas que existem dentro do Serginho, e por isso eu sou uma mulher tão odiada, principalmente pelas minhas vizinhas carniceiras, politiqueira barata, é isso que elas são. E eu volto a dizer, carniceira, politiqueira barata, sempre fizeram isso. Destruíram muitas famílias, muitas coisas com essa opressão, com essas obrigatoriedades. Né?
Mas nós não estamos à disposição de nada disso. E aquelas quenga maconheira que foram lá embaixo oprimir o Serginho e o papai Renato para depois dizer que vão denunciar trabalho infantil, vocês são umas quenga maconheira maldita, não sabe o que é trabalho infantil. Vai lá nas maçãs, vai lá nessas fazendas de maçã, ver o que é trabalho infantil. Vai lá ver quando um youtuber leva a criancinha dele para colher maçã e ver como isso funciona. O que essas carniceiras, politiqueiras barata, prostituta do sistema vão lá e fazem. Nem o youtuber não pôde colocar o videozinho da criança vendo como que aquilo funcionava por um dia. Vocês têm que apodrecer no mármore do inferno, suas carniceiras malditas. Vocês não têm autoridade para nada. Vocês não estão sob a autoridade do pai e da mãe. Nenhuma instituição estatal está sob a autoridade do pai e da mãe. Nenhuma. Os meus filhos vão fazer coisas que eles queiram junto com os pais. Eles não vão fazer coisas que vocês querem junto com o Estado totalitário. E nós vamos a vez, a voz, a arte do fogo, se for preciso, a forja, e muitas coisas, e o carteiraço da pesquisa, para demonstrar para vocês que o que aconteceu com o cara que criou a melhor fórmula de sobrevivência para células baseado em vegetais, o Mark Hughes, não vai acontecer com outras pessoas. Porém, tem acontecido. Mas nós que estamos vivos, madres e padres que conhecemos história de medicina, história de produtos, história da mídia, história da formação desse ensino escroto, vamos formar um ensino bendito, um ensino bendizido, tudo bonito como deve ser